Anteriormente em Rebite. Eu vi o Rebite sangrar durante aquela investida nas docas. Eu acredito que um robô não deveria sangrar. Ele não é simplesmente um robô comum. Ele possui todas as referências que um humano pode ter, como expressão ao sentir dor, sangue sintético, dentre várias outras características. Quando eu estava na faculdade, eu criei um código que era capaz de raciocinar sozinho. Ele era muito tecnológico para chamar de humano, e muito pensativo para chamar de inteligência artificial. Era mais que isso. Minha namorada ficou assustada e me largou. Por culpa desses códigos. Eu causei tudo isso. E eu preciso consertar. Essa chuva de meteoros causou grandes estragos por todo o estado de San Andreas. A prefeitura vai ter um enorme trabalho por aqui. O rastro digital que você identificou nas montanhas está se movendo. É provável que ela não esteja mais por lá. Tem razão. Eu cheguei aqui, e ela não está mais aqui. Tem umas antenas ali em cima. Ela deve ter usado as antenas para potencializar as habilidades climáticas. E você conseguiu rastrear algum movimento do Rebite? Até agora nenhum sinal. E a frequência da Natrox acabou de desaparecer. Provavelmente ela está em algum lugar que bloqueia o rastreamento das frequências. O último rastro digital visto foi no fundo do mar, na região das docas. Marque esse lugar. Nós vamos investigar depois. Olha, eu estou exausto. Preciso ir para casa descansar. Meu irmão ficou de ir lá em casa hoje. Localização gravada. Bom descanso. Eu vou enviar uma equipe de apoio para o local. Qualquer novidade eu entro em contato. Por pouco eles não conseguirão te encontrar nas montanhas. Você esqueceu o rastreador ligado. Eu deixei ligado de propósito. O magnata oculto queria tirar todo mundo de dentro do prédio da inteligência, e como eu estava ocupada com a chuva de meteoro, foi a forma que encontrei de atrair o Claire para as montanhas. Ele vai levar um bom tempo para voltar. Ah. Então quer dizer que a bonitinha está trabalhando para um magnata, escondida da gente Eu não posso fazer nada. Se vocês não leram o e-mail do magnata, a culpa não é minha. O que será que o magnata está pensando com essa chuva de meteoro? Com certeza ele deve estar bem furioso. Eu não estou nem aí para o que ele pensa. Eu estou cuidando dos nossos negócios. Por falar nisso, aonde está o Rebite? Ele está lá atrás. Essas paredes irão impedir ele de tentar qualquer coisa, e também, ele não irá conseguir escapar fácil daqui. Olá, senhor magnata. O agente Claire mordeu a isca. Agora só falta tirar a Darsa daqui, para o prédio ficar totalmente vazio. Perfeito. Use sua criatividade e inventa alguma coisa na usina elétrica. Com certeza ela irá para lá correndo. Assim que todos estiverem fora daí, você poderá adicionar as escutas. E eu poderei escutar tudo que falarem aí dentro. Certo. Farei isso agora mesmo, senhor magnata.
Olá, senhorita Darsa. Eu recebi um alerta de segurança na usina elétrica. Você quer que eu vou lá checar o que está acontecendo? Não é necessário, Jeremias. Pode continuar seu trabalho por aqui. Eu mesma irei até lá pessoalmente. Olá, Fred. Está tudo bem por aqui? Os dispositivos emitiram um alerta de segurança para cá. Está tudo bem sim. Parece que foi uma falha no sistema. Eu não consegui reportar a falha a tempo. Eu também não queria incomodar o Clear, já que ele foi descansar em casa. Tudo bem. Já que estou aqui, irei analisar os relatórios no escritório. O senhor Magnata é bem perfeccionista. Aconteceu tudo como planejado. Eu já instalei a escuta por todo o prédio. Agora o senhor tem ouvidos aqui dentro. Uma chuva de meteoro invadiu todo o estado de San Andreas durante esta manhã. A chuva caiu por um período aproximado de 3 horas, sendo finalizada somente à tarde. A equipe de meteorologia garante que essa chuva não foi desenvolvida por causas naturais. Existe um grupo de internautas nas redes sociais que garantem que essa chuva foi causada por uma empresa de tecnologia que cria robôs inteligentes. Nós não temos mais informações. Eu sou o repórter Helena, para o jornal Exael News. Olá, Madalena. Eu fechei com o espaço Corti Center. O lugar é perfeito para uma balada noturna. Grandes exposições de arte, ótimas acomodações. Eu vou marcar o evento para o próximo mês. Ok, Isabela. Eu irei procurar pelos patrocinadores, e depois entro em contato novamente. Depois do seu último evento na Turquia, grandes marcas estão interessadas em patrocinar os seus eventos. Acredito que não teremos dificuldades em fazer acontecer. Perfeito. Estou muito feliz que os eventos estão dando certo por aqui. Eu estava com receio de realizar eventos aqui em Los Santos, pela fama criminal que a cidade possui. Mas parece que esse local é super tranquilo. Olá, madame. Hoje à tarde caiu uma chuva de meteoro sobre essa cidade. E não pareceu nada com causas naturais.
Por acaso isso tem a ver com o magnata oculto? Eu não faço a menor ideia. Não faz ideia, mas devia fazer. Afinal, você é a representante do magnata oculto? O magnata só me diz o que eu preciso saber. E me admiro você, uma mulher da lei, trabalhando para o magnata. Eu não trabalho para um magnata. Mas para o bem da cidade, eu tive que fazer alguns acordos com ele. O problema é que esses acordos estão me custando caro demais. Todo acordo tem um preço. Você aceitou a oferta, então deixe o magnata trabalhar em paz. A reunião direta com ele que você está tentando marcar não será possível. O magnata é muito ocupado, e não tem tempo para você. Então cumpra o seu acordo, e nos deixe em paz. Meu irmão me chamou para jantar na casa dele hoje à noite. Eu disse ele que iria levar minha namorada. Você vai comigo? Namorada? Pensei que estávamos apenas em um relacionamento, sem compromisso, assim como falamos na ilha. Você está mentindo para si mesma. Nós nos amamos e eu quero mostrar ao mundo isso. Eu sei que essa história de sem compromisso não é verdade. Tem razão. Eu estou apenas com medo de iniciar um relacionamento. Mas eu estou te amando. Também, e muito. Estou muito envolvida nisso. Acho que podemos fazer isso. Eu tenho certeza que podemos. Isabela. Rafael. Vocês se conhecem? Você não devia ter trago essa mulher aqui. Eu vou embora. Não deveria ter vindo aqui. Como assim, Rafael? Ela é minha namorada. Enquanto você estiver junto com ela, você não é bem-vindo aqui. Os dois fora daqui, agora. Eu falei que tinha largado meu ex-namorado no dia do casamento dele. E era o seu irmão. Eu acho que você não tem que ficar comigo. O Rafael precisa de você. Nem pense nisso. Nós estamos juntos agora. Nós vamos passar por isso juntos. O meu irmão está nervoso agora, mas uma hora ele vai aceitar. É só questão de tempo. Helena. Depois que você começou um relacionamento com o Gabriel, você sumiu. Não fala mais comigo. Eu passo muito tempo no jornal. O tempo que sobra eu tento ficar mais tempo com o Gabriel. Mas nos continuamos amigos. Nossa amizade não acabará. Eu espero que não mesmo. A propósito, tenho novidades para você. Está no seu e-mail. Tenho certeza que você vai adorar a fofoca. Olá, magnata. Já entreguei a informação para a repórter do jornal. Em breve,
todos terão certeza de que a culpa pela chuva de meteoro foi culpa da agência de inteligência. E não é só isso. Tem uma novidade. Parece que o Claire e sua turma estão criando uma agência paralela. Já tem até uma plataforma marítima onde eles guardam armamentos. Se eu souber de alguma novidade a mais, eu entro em contato. Bom dia, saudoso General René. O magnata oculto tem uma missão importantíssima para você. Pode falar, estou sempre pronto para atender ao magnata. A sua missão é tirar o Roberto Claire de circulação. Leve-o para longe, onde ninguém possa encontrá-lo. O magnata precisa do agente Claire preocupado com o irmão, para colocar seu próximo plano em prática. Pode deixar comigo. Avisa ao magnata que a missão dele será executada com êxito. Bom dia, soldado Claire. Temos uma missão de resgate em Ludendorff. Um grupo de militares foi sequestrado por terroristas e estão sendo mantidos em cativeiro lá. Eu preciso que você vá comigo nesta missão. Essa missão é totalmente sigilosa, você não pode comentar com ninguém. Sim, senhor general. Eu vou aprontar minhas coisas e ligar para minha namorada, para avisá-la de estarei fora por um tempo. Isabela, aqui é o Roberto. Eu irei para uma missão da base militar, e eu devo demorar uns dias por lá. Eu terei que ir agora. Quando eu chegar lá, eu entro em contato novamente. Ok, Roberto. Boa sorte na missão. Eu irei organizar as coisas por aqui, para o evento que eu preciso fazer no próximo mês. Magnata oculto, a que devo a honra de sua ilustre visita? Ninguém merece ter que usar esse saco de papel na cabeça. Eu vim até aqui para ver se você conseguiu um esconderijo para mim. Eu encontrei o lugar perfeito. A Isabela vai promover um grande evento no Hotel Cortes. E lá tem muitas paredes e muitas colunas. É um local ideal para se esconder. Perfeito. Envie o Jeremias para analisar o local. Eu já enviei uma mensagem para ele vir para cá. Passe os detalhes para ele quando ele chegar. Agora eu vou antes que chegue alguém por aqui. Antes de você ir, eu tenho que fazer uma pergunta. Aquela chuva de meteoro, foi você? Não. Aquilo foi coisa dos mafiosos do leste. Mas eu me aproveitei da situação. Dessa forma, eu consigo jogar a culpa na agência de inteligência. E o caminho tecnológico ficará livre para mim fazer meu plano. O problema é aquela repórter do jornal e o relacionamento dela com o membro da inteligência. Ele não vai deixar ela publicar. Mas eu vou pensar numa maneira de fazer isso. A confiança da repórter nos membros da inteligência faz parte do meu plano. Dessa forma, ela fica sabendo o que acontece por lá e fica mais fácil de publicar. Senhora Madalena, eu recebi a mensagem do magnata. Qual é a missão? Eu preciso que você vá até o corte central e analise todo o espaço. Preciso de detalhe por detalhe do local. O magnata precisa do local para seus planos, então é muito importante que você analise tudo. Olá, Edna. Eu já analisei todo o local. Já enviei as fotos para o magnata oculto. E estou enviando elas também para você por e-mail. O local é perfeito. Tem ótimas instalações, muitos quartos, e a posição das paredes e das colunas facilitam uma possível fuga. Eu acredito que o magnata poderá se instalar com conforto por aqui. O problema será essa festa da Isabela. Uma festa neste local poderá chamar muita atenção, o que pode prejudicar o anonimato do magnata. Ah, e temos outro problema.
Eu já enviei as provas falsas para a repórter do jornal. Mas parece que ela está em conflito de divulgação, já que ela está tendo um relacionamento com um membro da inteligência. Olha, parabéns. Eu acreditava que você era meu espião. E na verdade, você é o espião do magnata. E pelo jeito, e o único além da Edna que tem contato direto com ele. Pelo visto, falta bom senso em você. Você acreditou que eu obedeceria cegamente, pois está muito enganado. E é isso mesmo. Eu trabalho diretamente para o magnata. Então se você, por acaso está pensando em fazer algum plano maléfico contra mim, já conhece o seu destino, até porque, você trabalha para o magnata também. Se eu fosse você, eu não contaria tanta vantagem assim. O magnata sabe que você trabalha para a Valentina? E ele sabe que você passa informações para repórter do jornal. Ah, caro Jeremias. O que o agente Claire pensaria ao souber que você é um espião da Valentina, trabalhando dentro das instalações da agência de inteligência? Tudo que eu faço, faz parte do plano do magnata. E você não tem que se meter nisso. A propósito, eu sou o braço direito do magnata. E você trabalha para o magnata, portanto, você trabalha para mim. E o magnata acabaria com você em minutos, ao saber que você planeja matá-lo. Ou você pensa que eu não conheço o seu plano? Se você ousar se meter com o meu trabalho, mais uma vez, o seu destino está traçado. Gabriel, eu espero que o meu trabalho não atrapalhe o nosso relacionamento. Eu tenho uma informação que pode comprometer a agência de inteligência, e eu sou obrigada a divulgar no jornal. De maneira alguma, nossa relação será prejudicada por seu trabalho. Se você tem a ordem de publicar, é melhor publicar para que não prejudique em seu emprego. Só que isso pode prejudicar o seu emprego. Eu estou de mãos atadas. Não tenho muito o que fazer. Tudo bem. Eu não me importo. Faça o seu trabalho. Vou aproveitar que não tem ninguém no caminho, e vou fugir daqui. Olá, Claire. Eu preciso conversar com você. É um assunto de muita urgência. Rebite. Eu não estou com cabeça para conversar com o robô agora. A conversa é urgente. Eu não posso adiar, Sr. Claire. Tudo bem. Vem até minha casa então. Sr. Claire. Tem muitas coisas que eu preciso falar, e tem muita coisa que você precisa saber sobre mim e sobre você. Então fale, estou ouvindo. Para começar, eu não sou quem dizem que sou. E você não estava errado sobre o sangue sintético. Essa história de sangue sintético era uma mentira. O que é? Uma mentira? Eu não estou entendendo. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que não sou um robô, como você acredita. Eu sou um humano. Um ponto diferente dos outros humanos, mas eu sou um humano. Isso é impossível. Eu programei você. Eu fiz toda a sua programação. O chip. Você programou o chip que está na minha cabeça. Isso não faz nenhum sentido. Eu trabalhava para o magnata. Eu era um soldado destemido, não tinha medo de nada. O magnata matou minha família e me fez acreditar que foi o governo. Isso tornou mais fácil de inibir meus sentimentos e ser possível que eu cometesse crimes, sem remorsos. Um certo dia eu descobri toda a verdade por uns documentos esquecidos pelo representante do magnata. Eu nunca vi o rosto do magnata, eu não sei quem ele é. Mas ele destruiu tudo que eu tinha, ele destruiu a minha família.
Quando você decidiu fazer um robô de inteligência artificial, a notícia vazou e foi parar no esconderijo do magnata. O magnata viu a oportunidade de me transformar em uma máquina mortal. E assim ele o fez. Ele enviou um espião para dentro da sua agência e fez a cópia do chip. Um cientista implantou o chip no meu cérebro, o que me devolveu os movimentos e a voz. Mas isso é impossível. O agente Fred montou você, peça por peça, eu vi. O agente montou um robô idêntico a mim. O robô existe, e foi necessário para que o plano funcionasse. O verdadeiro robô está com o magnata, e ele nunca foi ativado. Eu sou apenas humano, com um chip de robô. O espião enganou o agente Fred, para que ele acreditasse que estaria montando o robô. Então ele desenvolveu um modelo igual ao meu corpo. Mas quem desenhou o robô foi o Jeremias. Espera, o Jeremias. Ele é o espião. Na mosca. O Jeremias é o espião do magnata. Essa história é muito esquisita, e não faz sentido nenhum. Mas se você é mesmo humano, você vai desmaiar com o peso dos meus socos. Como? Não. Espera. Senhor René, eu não estou vendo nenhum terrorista por aqui e nenhum refém. Nós já vasculhamos toda a cidade e por aqui só tem neve e cemitério. Tem um lugar que ainda não olhamos. É logo ali na frente.